o Fluminense vai jogar. E eu confesso que hoje, nesse Fluminense Bangu, quarta de final do Campeonato Carioca, eu confesso que o meu objetivo é não ficar louco da cabeça. A verdade é essa. E nem tô falando nada relacionado ao carnaval. Tô falando que o Fluminense entra em campo com uma obrigação nítida, porém gigantesca. Vencer o Bangu hoje no Maracanã, se classificar para a semifinal da Copa do Campeonato Carioca e enfrentar o Vasco nessa semifinal. É o último dos jogos e esse daqui é o pré-jogo, onde eu vou te contar tudo que você precisa saber sobre o Fluminense Bangu, quartas de final do Campeonato Carioca. Roda a vinheta. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor, deixa um like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal e vamos lá pra gente trocar aquela ideia marota. Como sempre, as informações básicas do jogo, Fluminense Bangu hoje, 6 horas da tarde, segunda-feira de carnaval. Informação inútil, mas interessante. O Fluminense nesse século só jogou uma vez numa segunda-feira de carnaval. Foi um Fluminense Ceará em 2021, pelo Brasileirão de 2020, por causa da pandemia. Então, eu confesso que eu lembrava muito desse jogo. Foi 3-1 pro Fluminense, gols de moleque de Xerém. E eu não fazia ideia de que esse jogo era na segunda de carnaval, porque, né, meio da pandemia, todos confinados, né? E ninguém sabia nem o que era o carnaval naquele cenário. Então, foi a única vez. Assim, de resto, nunca jogou, mas por conta de policiamento. No domingo não seria possível ter o jogo junto com o do Flamengo, no sábado não seria por conta de calendário. O Fluminense joga na segunda-feira. Então, 6 horas da tarde nessa segunda-feira, no Maracanã, Fluminense Bangu. A nossa transmissão abre aqui a partir das 4 horas da tarde, diretamente do Maracanã. Lá a gente já está ao vivo aqui no Raiz Tricolor, em parceria com Jornada KTO 1902, tá? Transmissão oficial, Sport TV e Premiere. Você pode acompanhar ali a partida em vídeo, mas claro, vem deixar o nosso áudio aqui, a gente trazendo a super transmissão aqui do Raiz Tricolor, na super transmissão do Jornada. Vamos lá. Sempre uso esse tempinho aqui inicial para a gente dar o contexto da tabela, né? Bem, eu vou contextualizar a tabela só falando sobre o jogo que falta, né? O Vasco eliminou o Volta Redonda, foi o primeiro jogo no sábado, 9h30. Falei um pouquinho desse jogo aqui num dos vídeos, mas até deixei claro aqui falando, olha, o Vasco não tem jogado bola o ano inteiro. Então, e será o nosso adversário. Até agora tem 3 vitórias, sendo essas 3 vitórias contra um Botafogo completamente reserva, o Boa Vista em Bacaxá e a equipe do Maricá na estreia. Aliás, eu falei que o sábado foi o Vasco tirou Volta Redonda nos pênaltis, né? Perdi até a reta final do jogo, mas na sexta teve Madureira 2-1 no Boa Vista em Conselheiro Galvão. E o Madureira vai ser o adversário do Flamengo. Flamengo que nesse domingo ganhou por 2-1 a equipe do Botafogo, abriu o placar, né, o Paquetá, o Barbosa empatou e na reta final o Pulgar fez o gol de empate no outro frangaço do goleiro Neto. Confesso que não vi praticamente nada do jogo, mas quando comecei a ver tava 1-1, vi achando que ia ver os pênaltis, depois acabei percebendo ali o gol do Pulgar no frangaço do Neto, que já havia falhado pelo Brasileirão contra o Fluminense. Então hoje o Fluminense joga para enfrentar o Vasco, tá? Se ganhar, ou vou dar o regulamento já, ou empatar, né? Pode enfrentar a equipe do Vasco. E aí, hoje é jogo único. Quarta de final é jogo único. Mas a semifinal é ida e volta, tá? Imagino eu, não dá pra cravar ainda, que sejam 2 jogos no Maracanã, tá? E aí precisaria, inclusive, ser em dias diferentes. O que a gente já sabe é que Fluminense e Vasco será o jogo de ida e o jogo de volta. Os dois serão nos sábados, né? Ou Vasco e Bangu, tanto faz, mas... por que isso? Porque... Aliás, o jogo de ida, né? Se passar, né? For Fluminense e Vasco, será no sábado, dia 21 de fevereiro, tá? O jogo de ida será no sábado. Por quê? Porque o Flamengo joga na quinta pela Libertadores, pela Recopa, e aí o Flamengo só poderia jogar no domingo. Eu não imagino que eles devam colocar Fluminense, até porque o Fluminense, se for mandante, o Vasco for mandar no Maracanã, o Flamengo também manda no Maracanã, então precisaria ser em dia diferente. E aí, como o Flamengo tem o jogo da Recopa, ele jogaria no domingo e o Fluminense e Vasco seria no sábado. Qual que é o problema? O jogo de volta, depois eu posso falar um pouquinho mais sobre isso, mas o jogo de volta tem um problema porque o Vasco joga na quinta pelo Brasileirão. Então é bem capaz do jogo de volta de Fluminense e Vasco ser numa segunda-feira, tá? Mas isso a gente fala depois que a gente se classificar de fato. Só sobre o Bangu, 2 informações, tá?
A primeira é que a equipe do Bangu se classificou na 4ª posição do nosso grupo, fez 10 pontos, fez mais pontos, por exemplo, do que o próprio Botafogo, que foi líder do grupo de lá. Fez jogos bem honestos, assim, jogos de dificuldade alta, fazendo um jogo interessante, mas nada que tenha saltado aos olhos, depois eu vou falar no Bola e Campo, tenha saltado aos olhos como algo desesperador. E um detalhe, o segundo detalhe, né? Se o Fluminense inventa de ser eliminado hoje, o Fluminense joga Taça Rio, tá? O Botafogo vai jogar contra o Boa Vista, Taça Rio. E aqui é Botafogo e Boa Vista, e o outro confronto é entre Volta Redonda e quem perder de Fluminense e Bangu. Então, assim, gente, não tem hipótese da gente achar normal qualquer coisa de tropeço hoje e tal. Tanto que eu vou até adiantar aqui e já vou botar o layout aqui da KTO pra gente falar das apostas, porque a própria KTO coloca como possibilidade aqui de resultado 1,21 a vitória do Fluminense. É o que tá pagando. Claro, muito pouco, tá? Bem pouco. Porque o Fluminense é favoritíssimo. Se você botar aqui para se classificar, só para você entender, se você botar R$10 no Fluminense se classificando, R$10 no Fluminense se classificando, você vai receber de volta, se o Fluminense classificar, 11. Se você botar R$10 no Bangu se classificando, você vai receber de volta 60. E se o Bangu se classificar. Então, assim, é nítido que a equipe do Fluminense é favoritíssima. E aí eu fiz uma odd, que é uma odd que eu faço de brincadeira, que eu botei R$10 no Martinelli fazendo um gol, depois eu vou falar da escalação, e fiz a minha odd múltipla, que envolve o Fluminense se vencendo o jogo, terminando o primeiro tempo já vencendo a partida, ambos os times não marcarem, ou seja, o Bangu não fazer gol, e ter 10 ou mais escanteios no jogo, tá? Fiz essa aposta lá na KTO. Se você for apostar na KTO, usa o link que tá aqui na descrição, lembrando que é pra maior de 18 anos. E claro que você só pode apostar aquilo que você pode perder. Então você só deve apostar aquilo que você pode perder, porque a chance de perder é maior do que a de ganhar. Então você para ali R$50, bota, perdeu, acabou só mês seguinte, tá? Essa é a dica aqui. Vamos falar do Bola e Campo e das escalações. Isso porque o Fluminense vai rodar o time de novo. O Zubeldia promete rodar o time de novo, só que dessa vez a gente não tem muito a provável, ou melhor dizendo, a provável não, mas a gente não tem um palpite tão grande da escalação. Mas vamos lá, vamos botar aí, a gente tem algumas dúvidas, mas vamos jogar aí na tela para você dar uma olhada da escalação do Prof. Luiz Zubeldia, né? Vamos lá, escalação do Fluminense com Fábio, Guga vem na lateral direita, tá? O Samuel Xavier tá fora dessa partida. E uma informação importante é que os cartões amarelos, por exemplo, para essa fase já estão zerados, então não tem qualquer... na verdade zerou na rodada anterior, então só o Otávio tem um cartão amarelo, tá? E a punição aí, a suspensão segue a mesma coisa. Se, por exemplo, tomar amarelo hoje, tomar amarelo contra o Vasco, tomar amarelo contra o Vasco de novo, não, aí ficaria fora da final, né? Samuel Xavier, portanto, o Guga joga na lateral direita muito provavelmente, Ignacio e Freitas na zaga, o GE chegou a palpitar, porque não era informação, era palpite, James e Freitas. Eu acho que se o Zubeldia rodar o time, ele bota o Ignacio pra jogar, tá? E aí talvez tirasse o James, porque o James vem jogando mais vezes do que o Freitas. E o René na lateral esquerda, a péssima notícia da lesão do Guilherme Arana, a gente fala mais disso num shorts que vai sair aqui no canal. O meio de campo, aí aqui assim é muito palpite, porque a gente já não tem o Hércules, que também teve problema de lesão. O Nonato tá com uma lesão de grau 1, também ainda não tá recuperado. Você já não tem dois. O Fluminense se desfez do Lima, era o problema que eu falei também que poderia acontecer em algum momento. E aí o Fluminense tem pro jogo de hoje Bernal, Martinelli e Otávio. São esses três. Provavelmente devem jogar Bernal e Martinelli. Eu acho que o Martinelli não deveria entrar em campo nesse jogo. Deveria ficar no banco para garantir, mas também ir de Bernal e Otávio nesse jogo é segurar demais o time, né? Então, enfim, qual decisão você tomaria? Eu confesso que acho que iria de Martinelli, correndo risco. Ganso e Acosta. Também tem a possibilidade de ir de Bernal, Ganso e Acosta, mas eu não acho que o Acosta deva jogar esse jogo. Aí aquela história, né? O elenco que era longo demais ficou curto agora. Talvez uma opção já sem, né, Lescano sendo carta fora do baralho, sem escalar o Lúcio Acosta, que eu não escalaria, nem o Martinelli, talvez com o Savarino compondo por dentro, um 4-2-4 praticamente, pode ser. O ataque, por exemplo, é toda uma dúvida, porque pode jogar Serna, Canobi e John Kennedy, mas são jogadores que têm uma sequência muito grande de jogos. Então talvez Savarino, Matheus Reis ou Santi Moreno, ou até mesmo Soteldo, possa aparecer no ataque. De qualquer maneira,
pra mim, tá? A minha visão. O Fluminense é favorito de qualquer maneira, tá? Tem que exercer esse favoritismo sempre com muito respeito ao Bangu. O Vasco tropeçou no Volta Redonda, empatando o jogo com muita dificuldade, não só porque o Volta Redonda faz um futebol interessante, apesar de ter caído da Série B para a Série C, fez uma campanha digna na Série B do Brasileirão, lutou ali até a antepenúltima rodada, se eu não estou enganado. Então não é só porque manteve a base, porque o Volta Redonda é isso tudo. Não. É também porque o time do Vasco é extremamente desorganizado, dá contra-ataque de bobeira, marca muito mal e rifa a bola em várias vezes, parecendo que está criando chances. É problema deles, esse é o ponto. O que eu tô colocando? O Fluminense não tem esse segundo problema. E também não tem o primeiro, porque o Bangu não era o Volta Redonda. Provável escalação do Bangu, tá? Bruno, Dudu, Gilberto, Patrick, Bruno Boca, Dioguinho, Mauro Silva e Valber, Garrincha, com S, Lucas e Patrick Ferreira. Esse Patrick Ferreira, camisa 9, ele é centroavante do Bangu. Não confundir com o Patrick Carvalho, que é aquele que há 2 anos atrás era de Xerém, há 2 anos atrás estava jogando pela Portuguesa do Rio contra a gente. Patrick Ferreira tem 4 gols, fez gol contra o Flamengo, marcou 2 gols contra o Nova Iguaçu, briga pela artilharia do Carioca, é um cara pra gente ficar de olho nas possibilidades do Bangu no campo ofensivo. A arbitragem da partida será de Wagner do Nascimento Magalhães, você o conhece, infelizmente, né? Já apitou 36 jogos do Fluminense. Aí você vai falar, os números são ótimos, Gabriel. 19 vitórias e só 9 derrotas. Beleza, mas é porque também os jogos que ele apitou, tá? Os últimos 3 foram clássicos. Mas antes disso, Fluminense Portuguesa, Fluminense Nova Iguaçu, Fluminense Volta Redonda e Fluminense, Fluminense Audax, Fluminense Volta Redonda. E intermediado ali, intermediando alguns clássicos ali também. Mas assim, nosso retrospecto como mandante com ele, 11 vitórias, 5 empates e 1 derrota. Por sinal, a gente precisa falar sobre um recorde que o Fluminense, ou um recorde, né, melhor dizendo, que o Fluminense pode igualar nesta segunda-feira. O Fluminense tem um recorde, eu fui pesquisar isso. O Fluminense tem um recorde em jogos oficiais de 16 vitórias seguidas como mandante. O Fluminense entrou como mandante na partida e venceu o jogo. Esse recorde data de 1941 e 42, são jogos dessas 2 temporadas. Na história do Fluminense, em momento nenhum, o Fluminense venceu mais jogos como mandante do que esses 16. Neste momento, o Fluminense tem uma sequência de 15 jogos como mandante, vencendo todos os jogos, tá? Desde a estreia do Zubeldia contra o Botafogo, o Fluminense venceu todos os seus jogos como mandante, passando de Maracanã até a Ilha do Governador, lá no Luso Brasileiro, mas venceu todos. Se ganhar hoje, iguala um recorde de quase 100 anos atrás e um recorde de um clube de 123, quase 124 anos. Só um detalhe, tá? Isso é muito importante, igualar e etc, com uma vitória. O empate não adiantaria, porque aí é só invencibilidade, não é vitória, né? Só para poder fechar, um abraço pro Igor, lá da Flupédia, brother, que também veio me avisar no WhatsApp, até acabei não respondendo ele, que ele falou que dentro da pesquisa dele, ele achou até comentou com o pessoal do Fluminense também, que lá na época de 41 a 42, o Fluminense também venceu o Cruzeiro como mandante no mesmo período, só que esse jogo era um amistoso. Então assim, o recorde extraoficial é de 17 jogos, porque conta um amistoso. Considerando os jogos oficiais, que foram todos jogos de Carioca, inclusive na época, são 16 jogos, feita a ressalva. Para mim, o que vale nesse caso especificamente seria o resultado dos jogos oficiais, até porque a maioria foi de jogos oficiais, né? 16-1. Mas enfim, tá aí o número. Coloca aqui embaixo quem que você colocaria como titular. E a gente fica de olho na semifinal, né? Vambora. Tem que classificar hoje, o foco é hoje. Valeu.